Muito bem, vamos continuar aqui nosso estudo das regras de interpretação astrológica segundo Mohan. Hoje faremos a leitura e a explicação aqui das regras da 21 até a 30. Né? Então vamos lá, vamos começar aqui com a regra 21. Um planeta significa somente uma coisa enquanto ele a efetua. Explicação. Um planeta só manifesta concretamente o que sua posição e aspectos permitem. Por exemplo, Marte em Áries na casa 10 promove a ação na carreira, ação, vitórias através da diligência, né? Tudo isso é atributo de Marte em Áries na casa 10. Porém, se está exilado em Libra, né, essa ação não realiza o combate direto, vai atuar de outra maneira. E se esse Marte ele não tem aspectos, aí vai ser difícil para ele se manifestar. Ele não vai fazer contatos. Né? Já vi mapas, por exemplo, um Júpiter exaltado, e é porque é forte, né, zodiacalmente, um Júpiter exaltado em Câncer na casa 10 que não cumpriu o seu papel de grande benéfico e planeta exaltado. Ele não representou, então ele não efetuou, embora estivesse forte por signo, forte por casa, mas não tinha o aspecto, né? Então ele não efetua, né, aquele benefício de forma integral. Vai trazer as qualidades de bondade para o nativo e tal, mas, por exemplo, nesse caso que eu me refiro, o Júpiter dava o nativo grande assim vontade de ajudar, de ser bondoso, de ser aquela pessoa generosa. Porém, ele não tinha meios para realizar a sua generosidade, né, na maioria dos casos. Então, aquela bondade não era efetiva. Né? Então, tem que ver isso. Se o planeta está forte por signo, por aspecto também por casa. Né? No caso, se falta algum desses elementos, aí fica difícil dele atuar com eficiência. Né? É isso que quer dizer a regra 21. 22. Todo planeta opera sempre conjuntamente com o signo na qual ele se encontra. Todo planeta opera sempre conjuntamente com o signo que ele se encontra. Por exemplo, aqui Vênus em Touro, amor estável. Né? Vênus em Escorpião, amor transformador, paixão transformadora. Né? A gente pode usar uma regrinha aqui, o planeta dá o substantivo e o signo dá o adjetivo. Poderia ser assim, certo? 23. Todo signo opera sempre sob a dependência da natureza e do estado celeste do seu senhor. Porém, nem sempre em razão da determinação local deste. Por exemplo, o signo reflete seu regente. Exemplo, Câncer e Lua. Né? Tem que saber qual planeta rege cada signo. Né? Mas não só pela casa onde ele está. Câncer e Lua. Com a Lua na casa 9, acolhimento familiar, dimensão, mais dimensão filosófica. Aqui, 24. Todo planeta opera sempre sob a dependência da natureza e do estado celeste do seu senhor. Mais frequentemente, ele opera também em razão do estado terrestre do último. Enfim,
De certa forma, ele atua, todavia, sob a dependência do seu senhor secundário, dispositor do dispositor. Ou seja, se por exemplo, aqui, né? Júpiter em Virgem. Júpiter está sendo regido por, né? Porque ele está em Virgem, regido por Mercúrio. Então está dependendo do Mercúrio, certo? Mercúrio em Leão, regido pelo Sol. Então a expansão de Júpiter através do trabalho detalhado de Virgem com a criatividade em Leão. Regra 25. Se deve definir em primeiro lugar o estado celeste de um planeta, o signo, como regulando a qualidade de seus efeitos. Porém, seu estado terrestre decide a categoria deste. O estado celeste compreende como elemento invariável a natureza essencial do planeta, proposto e como elemento variável a natureza do signo em que se localiza. A natureza, o estado do seu senhor e a qualidade dos aspectos que ele recebe. O estado terrestre de um planeta consiste em sua posição com respeito ao horizonte do lugar do nascimento. Vale dizer a esfera local, o sistema de casa. Se ele se expressa pelo seu local em uma ou outra casa. Explicação aqui. Estado celeste, qualidade, planeta, mais signo, mais aspecto, mais regente. Estado terrestre, manifestação. A casa astrológica, né? Por exemplo, Lua em Câncer. Está forte, por signo, né? Estado celeste forte. Na casa 12, que é a casa terrestre, né? E aí já não está forte. É uma casa cadente, é uma casa maléfica, né? Acolhimento vivido no privado, no isolamento, talvez em hospitais, certo? Ou internatos, prisões, tudo isso está relacionado a esse acolhimento, né, forte de câncer, mas numa casa ruim. Aí tem que ver também os aspectos. Se está fazendo bons aspectos, ótimo. Né? Se está fazendo maus aspectos, aí é que dificulta ainda mais a situação. Né? Então, e se aqui no caso o regente do próprio signo é ele mesmo aqui, né? Mas se, por exemplo, se a Lua estivesse em Touro, na casa 12, aí teria que ver qual seria a força de Vênus. Por exemplo, se Vênus estivesse em Libra, estaria forte. Aí a Lua em Touro está exaltada, está forte também. Casa 12 está fraca por casa terrestre, porque está numa casa cadente. Está ruim porque está numa casa maléfica, né? Está numa casa maléfica. Então, os efeitos ali vão ser mais para tirar o malefício daquela casa ruim. Né? E depois se observa os aspectos também. Né? Regra 26. Todo planeta em estado celestial favorável e considerado como benéfico em qualquer casa do tema que ele se encontra, embora Saturno e Marte ainda em estado celestial favorável, porém em casa ruim, 6, 8, 7, às vezes e 12, produz efeitos perniciosos. Pelo contrário, todo planeta em estado celestial desfavorável, em qualquer casa que se encontre, atua como maléfico. Esta última circunstância acentua, todavia, mais o poder maligno dos planetas. Então, por exemplo, se Marte ou Saturno, além de estar em uma casa ruim, ainda estão em
signo que eles ficam fracos, então aí é que fica ruim mesmo, né? Aí todo planeta todo planeta em estado celestial medíocre atende à média entre um benéfico e um maléfico. Aí vai depender muito dos aspectos, né? A ação benéfica dos planetas benéficos, por causa do seu estado celeste, se manifesta na produção direta de bens, quando eles estão em casas boas, e pela supressão do mal em casas ruins. Por exemplo, se um benéfico está numa casa ruim, por exemplo, a casa 8, casa de perdas, casa da morte, né? Está um Júpiter lá em peixe ou Vênus, Vênus e Júpiter em peixe lá, né? Onde Júpiter está domiciliado e a Vênus está exaltada. Na casa 8, porém é casa 8. Ali, o planeta que é benéfico, ele vai produzir coisas boas, apesar da casa ser ruim. Vai produzir o que tem de bom na casa 8. É, heranças, livramento de morte, mediunidade, né? Do outro lado, espíritos bondosos lá do outro lado, assim como na 12 também esse mesmo fenômeno acontece, né? Então tem isso. Agora, a ação maléfica por natureza no estado de manifesta produção direta do mal, em casos infelizes pela supressão do bem em casas boas, né? Então, por exemplo, Saturno ou Marte numa casa feliz, que nem a casa 5 ou a casa 11, né? E aí vai atrapalhar a manifestação das coisas boas daquela casa ali. A pessoa não vai conseguir, por exemplo, casa 5, relaxar direito numa festinha, num aniversário, numa coisa. Vai ter uma briga, vai ter uma dificuldade, a pessoa vai ficar tensa, não vai relaxar, vai ficar. Entendeu? Os filhos vão dar trabalho, vão ser filhos mais mal criados, por exemplo. Tem isso. E se está. Tem as regras. Agora, quando um planeta está, por exemplo, um planeta é maléfico e mas está bem zodiacalmente, está numa casa ruim, por exemplo, Saturno e Marte em Capricórnio na 12, né? Ali o mal ainda vai ser produzido, mas de uma forma mais tranquila, né? A pessoa, o malefício é produzido porque é planeta maléfico, mas devido ao seu estado cósmico ser, ser bom, é como se o planeta é maléfico, mas ele está de bom humor, vamos dizer assim, entendeu? Então não é tão negativo assim. Regra 27. O planeta está determinado para um significado particular por posição, por suas dignidades essenciais, por seus aspectos e seus antícios, né? E por suas conexões. O efeito dos antícios assim, é muito pouco, né? É muito pouco. E por suas conexões, teria que ser por conjunção, né? Por antícios. Por suas conexões com outros corpos celestes, por meio de sua dominação, regência e seus aspectos e seus antícios. Analogias naturais dos planetas só representam uma determinação geral e não particular. Por exemplo, a questão dos pais, né? Os pais, olha lá a casa 4 a casa 10.
Aí, por exemplo, em mapas noturnos, geralmente é o Saturno que representa o pai de forma geral, a determinação geral. Saturno é para representar o pai. Já a Lua para representar a mãe, em mapas noturnos. Já se é mapa diurno, por exemplo, o representante do pai, a mãe, geralmente é o Sol e Vênus, né? Mas isso pode mudar quando são as determinações particulares daquele mapa, né? Aqui, ó. Analogias naturais dos planetas só representam uma determinação geral e não particular, embora quando essa analogia concordam com determinação acidental, elas a confirmam. Por exemplo, você tem lá no mapa noturno o Saturno representando a casa 4, o pai. Então isso vai confirmar. Mas se, por exemplo, Vênus tá representando a casa 7, está representando a esposa no mapa diurno. Mas se está Marte e, por exemplo, o nativo não é homossexual, né? Se ele não tem essa orientação sexual, então isso significa que aquele Marte ele vai representar a esposa, né? A parceira, certo? Por isso que diz, as analogias naturais dos planetas só representam determinação geral e não particular. Então, geralmente a gente vê pessoal falando que Lua representa a mãe, Vênus representa a mulher, Marte representa homem, certo? Mas isso muda quando a gente vai para determinação particular, ou acidental, certo? Então tem que se observar isso. Às vezes uma concorda com a outra, às vezes não. Por exemplo, quem tem ascendente em Capricórnio, né? Então, regente do seu ascendente, um homem, por exemplo, tem como seu regente do seu ascendente Saturno. Regente da casa 7 da esposa, é a Lua, certo? Mas se for uma mulher que tem um ascendente em Capricórnio, ainda assim vai ser Saturno regente do seu ascendente. E o esposo dela vai ser a Lua. Entenderam? Os elementos de determinação que encerram a conexão entre um planeta com outro são duas: natureza e analogia desses planetas, a determinação particular que caracteriza a este no tema em consideração. Fatores de determinação: ordem de importância, posição absoluta, casa, signo, dignidade, domicílio, exílio, exaltação, termos, triplicidade, né? Face, até face é uma dignidade, né? O peregrino. Aspectos, trígonos, quadraturas, eu só considero os aspectos ptolomaicos. Tem gente que considera os aspectos menores, né, semiquadraturas, eu não trato não. Regências, casas governadas, exemplo, Sol em Leão na casa 5, está em dignidade forte, Sol em Aquários na casa 11, está exilado, né? E regendo, no caso, provavelmente a casa 5. Regra 28. A posição física constitui de todas as determinações a mais potente. E depois vem a dominação e os aspectos. Ou seja, se você está analisando a casa 2, por exemplo, de um mapa, aí na cúspide tem peixes, mas ocupando a casa tem Mercúrio, né? Esse Mercúrio
ele ganha primazia para a gente analisar a força ali daquela casa. Mas aí a gente analisa também os aspectos de Júpiter, que é o regente da casa, e os aspectos do ocupante, que é o Mercúrio. Aqui, hierarquia interpretativa. Casa mais signo 50% do significado, regência 30% e aspecto 20%. É um exemplo. Então, a maior força é por posição, depois por regência e depois por aspecto. Às vezes, um planeta está até fraco por signo. Ele está exilado, está em queda até, mas ele tem, por exemplo, planetas benéficos ajudando ele. Então, aquele planeta ali vai funcionar bem. Vai funcionar bem. Pode funcionar até melhor do que um forte por signo, mas sem aspecto ou com maus aspectos. Né? Então tem que ver todo o conjunto. Por isso que muita gente vai analisar o mapa com mapa de internet, de site, ou então quem não entende de astrologia, aí a coisa não bate, porque a pessoa não sabe analisar, né? Aí fica difícil entender a força do planeta. Regra 29. Desde o ponto de vista do efeito dos corpos celestes, tal qual este resulta, sua determinação particular, há 4 pontos a observar. Este pode realizar o objeto dessa determinação, pode impedir que se produza, uma vez realizada se perde em seguida, fazer que a sua realização se torne sujeita à fonte de sorte ou de desgraça, ou de desventura. Né? Então, essas são as conclusões que a gente pode tirar depois de analisar esses pontos que a gente viu. Casa, signo, regência e aspectos, ou ausência dos aspectos, no caso. A gente vai ver em uma das regras aí mais na frente que, por exemplo, um planeta em queda, ele atualiza para pior o estado de coisa daquele assunto. Um planeta exaltado já atualiza para melhor o estado de coisa daquele assunto. Então são as conclusões que a gente pode tirar. Explicação dinâmica, efeito Júpiter na segunda, aumento de renda. Saturno na 10, quadrando o Sol, dificuldades profissionais. Aí tem que, essa análise, aqui é uma análise bem superficial, tem que analisar também a posição por signo, os aspectos que estão fazendo, quem está regendo cada astro desse, certo? Vênus na 8, amor que leva a herança. Aqui, regra 30. A posição ou domínio de um planeta em uma casa só designa à primeira vista uma categoria de coisas ou acidentes, ou seja, eventos, que pode tocar ou não o objeto. Porém, a priori e por si mesmo, eles só pressagiam a realização desta coisa. Sua realização efetiva depende da natureza do planeta que se encontra nesta casa onde se apresenta ou do seu senhor, seu estado celeste, e estes mesmos elementos decidem, se for o caso, a qualidade da natureza das coisas a se produzirem. Casa, área da vida, planeta regente, como se manifesta. Casa 3, comunicação, Mercúrio, habilidade verbal, Saturno, dificuldade de expressão. Método de aplicação: transcreva cada regra literalmente, analise separadamente, estado, né? Combine os fatores de importância.
Um erro de digitação. Muito bem, até aqui. Então, por exemplo, essas regras são importantes, por exemplo, para você analisar um planeta é, que não está na sua casa. Por exemplo, vai analisar a casa 2. A casa 2 não tem nenhum planeta lá. Tem nada, só o signo na cúspide. Tem Sagitário lá, por exemplo. Então, é, esse Sagitário, ele tem um dono, ele tem um regente, que é o Júpiter. Então, você precisa procurar esse Júpiter, onde é que ele está, por signo, por casa. Por exemplo, se ele está em peixe, ele está forte, né? Aí tem que ver se ele está numa casa boa, numa casa ruim, os aspectos que ele faz ou não faz. Aí você vai julgar a casa 2 a partir do Júpiter, porque não tem nenhum planeta lá. Você vai pegar só a motivação da cúspide, da casa em questão. Entendeu? Então, a regra é essa, a regra clara é essa. A posição física constitui de todas as determinações a mais potente. Depois vem a dominação e os aspectos. Então é isso.